Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, bem-vindo ao curso de preparação para concursos em que são exigidos conhecimentos em engenharia civil. Na aula 2, iremos estudar o dimensionamento de vigas de concreto armado à flexão normal simples, para a armadura simples. Para aproveitar ao máximo o conteúdo, sugerimos que sejam seguidos os itens a seguir. Conforme a definição da NBR 6118, as vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. Portanto, a flexão é a solicitação de maior influência sobre esses elementos. A definição de elemento linear corresponde àqueles elementos em que o comprimento longitudinal supera pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal, podendo ainda ser denominados como barras. As hipóteses básicas admitidas no dimensionamento de elementos de concreto armado são: hipótese das seções planas, aderência perfeita, concreto em tração. Da hipótese das seções planas, admite-se que uma seção transversal ao eixo do elemento estrutural indeformado, que inicialmente era plana e normal a este eixo, permaneça nessa condição após a deformação do elemento. Essa é a hipótese fundamental da teoria de flexão de barras esbeltas. Em consequência disso, resulta uma distribuição linear das deformações normais ao longo da altura das seções transversais. Assim, a deformação em uma fibra genérica da seção é diretamente proporcional à sua distância à linha neutra. Admite-se a existência de uma aderência perfeita entre o concreto e o aço, ou seja, nenhum escorregamento da armadura é considerado. Com isso, as armaduras vão estar sujeitas às mesmas deformações do concreto que as envolve. Logo, a deformação em qualquer ponto da seção transversal será calculada de acordo com a hipótese das seções planas. Isso independentemente desse ponto corresponder ao aço ou ao concreto. Além disso, despreza-se totalmente a resistência à tração do concreto. Com isso, todo o esforço de tração é resistido pelas armaduras. Essa hipótese é perfeitamente justificada em vista da baixa resistência à tração do concreto. De fato, o concreto tracionado só é importante nas condições de serviço da estrutura. No estado limite último, para o qual se faz o dimensionamento, o concreto é tracionado, porém sua colaboração é muito pequena para a resistência. Conforme estabelecido pela NBR 6118, as ações a se considerar classificam em permanentes, dentre elas tem-se as diretas e as indiretas. Das diretas podemos destacar peso próprio, peso dos elementos construtivos fixos e das instalações permanentes e empuxos permanentes. Das indiretas, retração, fluência, deslocamentos de apoio, imperfeições geométricas e proteção. Além disso, tem as ações variáveis, também divididas em diretas e indiretas. Das diretas, cargas acidentais previstas para o uso da construção, ação do vento e da chuva, e entre as indiretas, variações uniformes e não uniformes de temperatura e ações dinâmicas. Também existem as ações excepcionais. São ações de duração extremamente curta e com muita baixa probabilidade de ocorrerem durante a vida útil da construção. Devem ser consideradas no projeto se seus efeitos não puderem ser controlados por outros meios, com os valores definidos em cada caso particular por normas brasileiras específicas. O dimensionamento das estruturas de concreto armado
é realizado em função dos estados limites, que tem por objetivo avaliar a segurança e o desempenho em serviço das estruturas. O estado limite último tem por objetivo avaliar a segurança do elemento estrutural em relação à ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais, instabilidade do equilíbrio, considerando os efeitos de segunda ordem, que podem se destacar excentricidades, fluência, entre outros, perda de equilíbrio da estrutura admitida como um corpo rígido, estado limite último provocado por solicitações dinâmicas, e nesse quesito são destacados principalmente os elementos de pontes, que são solicitados constantemente por cargas dinâmicas provenientes da passagem de veículos, e transformação da estrutura no todo ou em parte em um sistema hipostático. Sistemas hipostáticos são aqueles da análise estrutural que possuem um número de reações de apoio inferior ao número de equações de equilíbrio, portanto são estruturas instáveis. Já o estado limite de serviço correspondem aos estados em que a utilização da estrutura torna-se prejudicada por apresentar deformações excessivas, incluindo vibrações indesejáveis, e nível de fissuração que comprometa a durabilidade da estrutura. Conforme dito no início, o estado limite último pode ser atingido por ruptura de uma ou mais partes da estrutura, ou por instabilidade do equilíbrio. A ruptura pode ocorrer por esmagamento do concreto, no caso de elementos de concreto armado, ou por deformação plástica da armadura, sendo essa última uma ruptura mais convencional. De acordo com a NBR 6118, item 12.5, na verificação da segurança das estruturas de concreto, devem ser atendidas as condições construtivas e as condições analíticas de segurança. Sobre as condições analíticas de segurança, a norma estabelece que as resistências não podem ser menores que as solicitações e devem ser verificadas em relação a todos os estados limites e todos os carregamentos especificados para cada tipo de construção considerado, ou seja, em qualquer caso, deve ser respeitada a condição de segurança, em que a resistência é maior ou igual ao esforço solicitante. Portanto, salvo em situações em que o estado limite de serviço se torna preponderante para a análise da estrutura, os elementos de concreto armado, em geral, são dimensionados no estado limite último, onde são realizadas as verificações de segurança, relacionadas à ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais, instabilidade do equilíbrio considerando os efeitos de segunda ordem, perda de estabilidade da estrutura admitida como um corpo rígido, estado limite último provocado por solicitações dinâmicas, transformação da estrutura no todo ou em parte em um sistema hipostático. No dimensionamento, os valores de cálculo para as ações são obtidos pela multiplicação dos respectivos valores representativos pelos coeficientes de ponderação referente ao tipo de ação e suas combinações. As combinações são realizadas para que seja obtida aquela mais desfavorável à segurança. A equação considera o possível esgotamento da capacidade resistente dos elementos estruturais de concreto armado, onde, na primeira parcela, são consideradas as ações permanentes diretas. Já a segunda, as ações permanentes indiretas, multiplicadas pelos seus respectivos coeficientes de majoração. A terceira parcela corresponde às ações variáveis diretas, onde, dentre elas, é escolhida aquela ação principal e as ações secundárias são multiplicadas por um coeficiente de redução. Já a última parcela corresponde às ações variáveis indiretas. A NBR 6118 estabelece os valores desses coeficientes em função das combinações de ações, sejam elas normais, especiais ou de construção, excepcionais, levando em consideração o tipo dessas ações, sejam elas permanentes, variáveis, de proteção, recalques de apoio e retração, considerando se elas são
desfavoráveis ou favoráveis, ou ainda no caso das ações variáveis, levando em consideração se elas são ações variáveis em geral ou em relação à temperatura. Em geral, os valores são utilizados considerando condições desfavoráveis em favor da segurança. Em relação aos coeficientes de redução das ações, a norma diferencia valores considerando cargas acidentais de edifícios, de vento e temperatura. Para as cargas acidentais de edifícios, a norma traz 3 valores diferentes, levando em consideração edifícios residenciais, edifícios comerciais, bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens. Em relação aos domínios de dimensionamento, o que determina em que domínio de deformação a peça de concreto armado está é a altura da linha neutra. Nos domínios 1 e 2, ocorre a deformação excessiva da armadura, quando a deformação na armadura mais tracionada atingir o valor de 10 por mil. Já nos domínios 3, 4 e 4A, ocorre o esmagamento do concreto em seções parcialmente comprimidas, quando a deformação da fibra mais comprimida atingir o valor de deformação última para o concreto. Já no domínio 5, ocorre o esmagamento do concreto em seções totalmente comprimidas, que é quando a deformação na fibra situada a uma distância kH da borda mais comprimida atingir o valor de deformação de escoamento, sendo h a altura da seção. No gráfico, é possível identificar as retas A e B. A reta A representa as situações onde a peça sofrerá tração equilibrada, não havendo linha neutra. Já na extrema direita do gráfico, a reta vertical B representa as situações onde a peça sofrerá compressão equilibrada, também não havendo linha neutra. Já o domínio 2, a borda superior está comprimida e a borda inferior está tracionada. No entanto, a linha neutra está localizada em algum ponto entre a borda superior, correspondendo a x igual a 0D, sendo D a distância, a altura útil da seção de concreto, tomada como a distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da armadura, e a 25,9% de D, onde x é igual a 0,259D. No domínio 3, a borda superior da peça está comprimida e a borda inferior está tracionada, mas a linha neutra está localizada em algum ponto entre 25,9% de D e 62,8% de D. Entretanto, a NBR 6118 delimita que as vigas de concreto têm a altura da linha neutra limitada até 45% da altura útil. No domínio 4, a compressão da peça é maior que a tração, ou seja, a linha neutra está localizada abaixo de 62,8% da altura útil. Quando a linha neutra está localizada entre a armadura positiva e a borda inferior da peça, dizemos que a peça está no domínio 4A. Essa situação, assim como no domínio 5, são aplicáveis apenas aos pilares, justamente devido à limitação que a norma traz em relação à posição da linha neutra não poder ser superior a 45% da altura útil. Resumidamente, no domínio 2, a posição da linha neutra está abaixo do limite entre o domínio 2 e 3,
que corresponde ao valor de 0,259 da altura útil. No domínio 3, a posição da linha neutra está entre o limite inferior e superior, onde o superior corresponde a 0,628D. E no domínio 4, a posição da linha neutra está acima do limite estabelecido para o domínio 3 e abaixo do valor da altura útil da peça. A seção que atinge o estado limite útil nos domínios 2 e 3 é dita subarmada ou normalmente armada, respectivamente. O tipo de ruptura nesses domínios é dúctil, com aviso prévio. Quando o estado limite último é atingido no domínio 4, a seção é dita superarmada. Trata-se de situação antieconômica, pois a armadura não é explorada integralmente e a ruptura se dá de forma frágil, sem um aviso prévio. Então, por isso, procura-se evitar o dimensionamento neste domínio. Segundo a NBR 6118, a capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no estado limite último. Quanto menor for a relação entre a posição da linha neutra e a altura útil da seção, tanto maior será essa capacidade. Para proporcionar o adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no estado limite último deve obedecer os seguintes limites estabelecidos. A relação deve ser menor ou igual a 0,45 para concretos com FCK menor ou igual a 50 MPa. E essa relação deve ser menor ou igual a 0,35 para concretos com FCK entre 50 MPa e 90 MPa. Esses limites podem ser alterados se forem utilizados detalhes especiais de armaduras, como, por exemplo, os que produzem confinamento nessas regiões. Para o pré-dimensionamento das vigas de concreto armado, a NBR 6118 estabelece os valores máximos e mínimos a serem utilizados. Em relação à largura, é recomendada uma largura mínima de 12 cm, sendo possível reduzir esse valor para 10 cm em casos específicos. Em relação ao vão efetivo, ele é calculado como a distância entre as faces dos pilares de apoio, somados as parcelas de A1 e A2, onde A1 deve ser menor ou igual à espessura do pilar, dividido por 2, ou 0,3 da altura da viga, e A2 deve ser menor ou igual à espessura do apoio 2, dividido por 2, ou 0,3 da altura da viga. Já a altura, ela deve ser maior ou igual ao comprimento efetivo dividido por 12, ou 25 cm. A mesma coisa para a altura 2, deve ser maior ou igual ao comprimento efetivo do trecho 2 dividido por 12, ou ainda 25 cm. O dimensionamento de uma viga, a flexão simples, pode ser deduzido a partir do equilíbrio de forças de uma seção transversal desse elemento estrutural, onde a resultante de compressão e a resultante de tração formam um binário de momento fletor que equilibra as solicitações nessa seção transversal. Com isso, pelas equações de equilíbrio, é possível obter a posição da linha neutra em função da altura útil, do momento solicitante e das características do concreto. No dimensionamento de vigas com seção T, o equilíbrio de forças ocorre em duas situações distintas. A primeira, a área comprimida está limitada à altura da mesa. Já na segunda, a área comprimida
está além da altura da mesa, conforme será visto posteriormente. Em situações em que a área comprimida está limitada à altura da mesa, o dimensionamento é feito semelhante ao realizado para seção retangular. Porém, deve-se levar em conta a largura da mesa no cálculo da área sob tensão. Posteriormente, é calculado a força sobre a região tracionada. Ambas as forças geram unidades de momento fletor e, pelo equilíbrio das equações, é obtida, pode ser deduzida com as devidas manipulações, a altura da linha neutra. Já para situações em que a área comprimida ultrapassa a altura da mesa, a dedução pode ser realizada dividindo essa área em duas, onde na primeira é obtido o retângulo sobre a alma da viga e a segunda em relação às abas colaborantes da mesa. Portanto, é calculado a força resistente em ambas as áreas, dadas por RCD1, referente à alma, e RCD3, referente às abas colaborantes. Com isso, é feito o equilíbrio de momento fletor, onde o momento é definido com base em uma área já conhecida, que é a área retangular referente às tensões na alma da viga. Portanto, a altura da linha neutra é deduzida de forma semelhante aos outros casos, onde a área retangular da alma da viga é responsável por resistir ao momento fletor solicitante nessa região. Do equilíbrio de forças, temos que a força solicitante na região tracionada é igual ao somatório das forças resistentes nas áreas comprimidas, tanto da alma quanto nas abas colaborantes da mesa. Portanto, a área de aço é dada em função dessas forças das áreas comprimidas. Os coeficientes lambda e alfa-C dependem da resistência característica do concreto. O coeficiente lambda ele modifica a profundidade da linha neutra em função da área comprimida, onde para concretos com resistência característica menor ou igual a 50 MPa, ele obtém um valor de 0,8. Para concretos com resistência característica maior ou igual a 50 MPa, ele obtém um valor de 0,8 menos a resistência característica menos 50 dividido por 400. Já o coeficiente alfa-C, ele se dá devido ao efeito Rush, que diz que sob a ação de cargas de longa duração, a resistência do concreto fica reduzida de 0,85 se a resistência característica for menor ou igual a 50 MPa, ou 0,85 vezes 1 menos FCK menos 50 dividido por 200 para concretos com resistências características acima de 50 MPa. Esses valores foram obtidos a partir de ensaios de compressão de curta duração. Para que seja evitada rupturas bruscas nos elementos de concreto armado, é definida uma taxa de armadura mínima maior ou igual a 0,15%, em função de um momento fletor mínimo. Já para que sejam atendidas as condições construtivas desses elementos, principalmente para que se garanta a passagem dos agregados graúdos por entre as barras, é definida uma taxa de armadura máxima, menor ou igual a 4%. Iremos aplicar os conhecimentos obtidos até aqui através da resolução da questão 8, obtida do concurso da Marinha para Engenheiro Civil, ano de 2019.
Vamos ao enunciado. A figura apresenta a seção transversal e o esquema estático de uma viga de concreto armado simplesmente apoiada com um balanço. Verifique se a armadura longitudinal, formada por duas barras de 25 mm, aço CA50, é suficiente para o carregamento indicado, observando que o carregamento e as reações estão apresentadas com valores característicos e deverão ser majoradas com o coeficiente γF igual a 1,4. Comprove justificando sua resposta. Aqui ele apresenta os dados para essa questão, onde o comprimento é igual a 2,5 cm, o diâmetro dos estribos igual a 8 mm, a classe do concreto é a C30, com FCK igual a 30 MPa, e pede para adotar os coeficientes de ponderação para o concreto igual a 1,4 e para o aço igual a 1,15. Conforme a definição da NBR 6118, vimos que as vigas de concreto armado são elementos lineares onde a flexão é a solicitação preponderante. Portanto, para verificarmos se a armadura apresentada no enunciado é suficiente para resistir aos esforços apresentados, devemos calcular o momento fletor máximo que age sobre esse elemento. Portanto, temos do enunciado uma viga biapoiada com um balanço. O vão interno é de 5 metros, o balanço de 2 metros. O enunciado já nos traz os valores das reações de apoio, que no apoio 1 é de 105 kN, já no apoio 2, 245 kN, com um carregamento distribuído uniforme de 50 kN por metro. O diagrama de momento fletor se comporta dessa forma, já que o balanço é menor do que o vão interno, sabemos que o momento máximo ocorre no vão, no interior do vão. Portanto, para calcularmos ele, é necessário pegar uma seção no interior desse vão e calcularmos a equação de momento para essa seção. Temos então que o momento no interior dessa seção é igual ao carregamento distribuído vezes o comprimento dessa seção ao quadrado, dividido por 2, menos a reação de apoio vezes esse comprimento. Sabemos também que o momento máximo ocorre onde a cortante, a solicitação de cortante é igual a zero, e que a equação de cortante é igual à derivada primeira desse momento. Portanto, derivando essa equação de momento e igualando a zero, nós somos capazes de calcular o ponto em que esse momento máximo age. A partir disso, substituímos o valor desse comprimento na equação de momento e encontramos o momento fletor máximo nesta viga. Porém, devemos lembrar que as solicitações apresentadas no enunciado são as características. Para calcularmos a solicitação de cálculo, devemos ainda pegar este valor de momento e multiplicar pelo coeficiente de ponderação, no caso do concreto, igual a 1,4. Chegamos, então, ao valor de cálculo do momento fletor máximo que age sobre esse elemento. Uma vez calculado o momento fletor máximo, devemos identificar em que domínio se encontra essa viga de concreto. Portanto, devemos calcular a altura da linha neutra. Da equação da altura da linha neutra, já obtivemos o momento fletor e nos resta calcular a altura útil e definirmos os coeficientes lambda e αc. A altura útil é definida como a distância entre a fibra mais comprimida até o centro de gravidade das armaduras. Nesse caso, foi utilizado
uma configuração de armadura longitudinal em apenas uma camada. Portanto, a altura útil é igual à altura total menos o cobrimento de concreto menos o diâmetro do estribo menos o diâmetro da barra dividido por 2, resultando em um valor de 40,45 centímetros. Já para os coeficientes lambda e αc, sabemos que eles são respectivamente igual a 0,8 e 0,85 para concretos da classe C30. Vai ficar menor ou igual a 50 MPa. Portanto, chegamos a uma altura da linha neutra de 11,87 centímetros. Então, essa linha neutra se encontra no interior da seção transversal. Com isso, devemos calcular os limites entre os domínios 2, 3 e 4, onde normalmente o dimensionamento é realizado. Então, com os valores que caracterizam esses limites, temos que o limite entre o domínio 2 e 3 é dado por 0,259 vezes d. Nesse caso, obteve um valor de 10,48 centímetros. E o limite entre os domínios 3 e 4 é dado por 0,628 vezes d, obtendo um valor de 25,40 centímetros. Portanto, a linha neutra se encontra entre os limites do domínio 2 e domínio 4, portanto, domínio 3. Com isso, somos capazes de calcular o momento fletor resistente de cálculo para essa seção de concreto, conforme essas configurações. Basta calcularmos a área de aço, já que é nos dado o diâmetro dessas barras e a configuração dessas barras, obtendo um valor de área de aço total por barra igual a 4,91 cm², já que são duas barras, o valor total é igual a 9,82 cm². Chegamos ao resultado em que o momento resistente é igual a 15.244,9 kNc e o momento solicitante igual a 15.435 kNc, o que nos permite confirmar que não é possível afirmar que a configuração é suficiente, pois a condição de segurança não é atendida. Nisso finalizamos a nossa aula de dimensionamento de vigas de concreto, a flexão, a armadura simples. Até a próxima, bons estudos! E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!